O Brasil tá dominando a Libertadores, inclusive nesse ano nós teremos novamente uma final brasileira. Só que o futebol sul-americano nem sempre foi assim. Por isso, o canal Taco Fute fez esse vídeo aqui, quando o Brasil ainda não dominava a Libertadores. Vamos descobrir mais sobre essa época sombria, porque eu não peguei. Eu peguei já na época, né, na era dominante do Brasil. Então vamos ver aqui como é que era antigamente quando a gente levava surra. Palmeiras e Flamengo De chegaram argentino mais uma vez a uma final de Libertadores. Isso não só representa um domínio dos dois clubes que vem chegando quase todo ano. Mano, eu tava vendo um comentário de um cara esses dias que, mano, é muito verdade, viado. Mano, como que esse clássico não tem um nome ainda, viado? Tá ligado? Tipo assim, é obviamente um clássico espiritual, né? Porque não tem um nome pra isso, né? Tipo, porra, um do Rio, outro de São Paulo, tá ligado? Não tem um motivo concreto pra isso se tornar um clássico. É mais porque os dois times estão dominando, tá ligado? Então, pô, rapaziada, vamos criar um nomezinho pra esse clássico aí, pô. Mas também do nosso futebol brasileiro no cenário sul-americano. Desde 2019, o Brasil venceu todas as finais na América, incluindo 4 das 6 sendo compostas somente por times daqui. Os outros países do continente têm sofrido bastante. Mas voltando no tempo, isso não era exatamente assim. O Brasil ainda tinha uma certa dificuldade, seja pelo investimento, que era mais equiparado, por tradição ou até por questões de arbitragem. A última vez que não estivemos no pódio foi em 2018, e aquela edição foi uma maluquice. Tivemos viradas inacreditáveis, brasileiros sendo eliminados de forma suspeita, e uma final entre os dois maiores da Argentina que terminou simplesmente no Santiago Bernabéu. Dado essa coleção de coisas, você se lembra lá na casa tudo o que aconteceu da última vez que o Brasil ainda não dominava? Vem comigo pra ver a história da Libertadores de 2018. Olha, agora a gente tá esperando até o dia 29 pra ver se Flamengo ou se Palmeiras vão conquistar o tetracampeonato. Mas se a gente for voltar 7 anos no passado, o domínio dos dois ainda não existia e só dava alguns sinais. Inclusive, nessa época o Brasil tava bem atrás da Argentina em quantidade de títulos e agora a gente vai empatar. Então tá muito bom pra nós. E aqui a gente vai empatar e vai virar. Eu vou voltar quando isso não acontecia. É óbvio que não dá pra dar muitos detalhes de todos os jogos, porque são muitos. Isso é muito doido, né, mano? Que apesar de a gente ser fodido, a gente ser desgraçado em questões econômicas, a gente ainda tá melhor que os caras, tá ligado? É muito bom saber disso. Aprofundar mesmo nos brasileiros e, claro, na final, que foi uma guerra. Mas antes disso, a gente tem que entrar no contexto da época e em como os brasileiros se classificaram. Pois vamos, me dê contexto. Voltando para 2017, o cenário do futebol brasileiro era um pouco diferente. O atual campeão brasileiro era o Corinthians, mas com um elenco que não era nenhum absurdo não, tanto que o título foi uma superação para vários caras. Na Copa do Brasil, o campeão foi o Cruzeiro com o Thiago Neves, enquanto na Libertadores o campeão seria um brasileiro, o Grêmio, em um time que tinha vários refugos, mas contava com o Renato Gaúcho, que quando chegava em Copas era absurdo, e também com o Luan, rei da América. E disparado, tá? Pô, é até engraçado voltar e olhar isso, porque hoje, se a gente for ver, o Corinthians não briga pelo brasileiro há alguns anos, o Grêmio também não tá lá essas coisas, e o Cruzeiro foi pro fundo do poço e voltou. Além do Eu acho que o pobre coitado que tá mais apanhando nessa situação aí, se pá é o Grêmio. Luan, que hoje tá praticamente aposentado e viveu uma carreira muito pior depois disso. Dá pra ver como são os ciclos do futebol. Dado esse cenário, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro já estavam classificados para a Libertadores de 2018. Inclusive o Cruzeiro voltou pra Libertadores. Que legal. Fico feliz. Já abriu mais 5 vagas. E tava mó galera na disputa, tá? Era Vasco, era Flamengo, era Atlético Mineiro, era Botafogo, era Chapecoense. E a coisa só seria decidida mesmo na última rodada. A segunda e a terceira posição do brasileiro ficaram com Santos e Palmeiras. O Flamengo também se uniu a esses dois com uma vaga direta. E pra pré-Libertadores se classificaram o Vasco, que fez uma boa recuperação naquele ano. E inacreditavelmente a Chapecoense, que teve que montar um elenco inteiro após a tragédia do ano anterior. A tabela em si ficou desse jeito aí. Eles conseguiram ainda? Fez uma boa recuperação naquele ano. Caraca, que legal, mano. Fico feliz que a Chapecó conseguiu ter uma recuperação tão rápida assim. E inacreditavelmente a Chapecoense, que teve que montar um elenco inteiro após a tragédia do ano anterior. Que legal, a tabela mano. em si ficou desse jeito aí que tá na tela. E deixa eu fazer uma ponderação. Olha a quantidade de pontos. Hoje o Palmeiras e o Flamengo já tem mais pontos que o segundo colocado e a gente tá na rodada 30, não na 38. Ou seja, se esse Cruzeiro de hoje estivesse em 2017, com certeza brigaria e até ganharia o título. E por uma questão também de elenco. Não é segredo que apesar de tudo que acontece aqui no Brasil, a gente teve um boom de investimento, um boom de grandes jogadores vindo jogar aqui, e isso fica muito claro se a gente for voltar pra comparar com campeonatos de nem 10 anos atrás. E não vai dar pra focar em todos os jogadores de todos os times, e agora que eu já fiz toda essa ambientação nesse universo que a gente vai entrar, a gente já pode começar a falar da Libertadores de 2018, começando pela pré. A Chapecoense, que contava com Wellington Paulista, Márcio Araújo e Apodi, caiu logo no primeiro confronto contra o Nacional do Uruguai. Destaque pro Alan Ruschel, que já estaria relacionado nem 2 anos depois do acidente de avião.
Não tem nem como julgar a Chape, porque diante de tudo que aconteceu, só deles terem chegado na Libertadores foi inacreditável. Já é uma Agora, vitória, mano. sobre o Vasco, a gente tem que conversar sobre eles. Primeiro, passou tranquilo pelo Universidad de Concepción. E com placares expressivos, tá? Tem que respeitar o Vascão. Na segunda rodada da pré, o adversário seria o Jorge Wilstermann. E também não dava pra ser só alegria, né? Primeiro jogo foi show do Vasco. Aí, ó, o cara também erra umas coisinhas na narração, mas pelo menos ele corrige. 4x0 em São Januário, com gols de Iago Pikachu, Paulão, Paulinho e Rildo. Aí você pensa. Caralho, tinha um Paulão e o Paulinho. Na volta, não tem como complicar isso. Mas é claro que tem. 6 minutos saiu o primeiro gol do Jorge Wilstermann, do zagueiro Zenteno. Mesmo assim, tá 4x0 no agregado e a gente não tá falando do Palmeiras contra a LDU. Então vamos esperar o replay e vamos ver o que acontece. Essa é uma daquelas histórias do nosso Vasco da Gama, tá louco? E foi histórico. O Vasco foi o primeiro time do mundo a levar um gol enquanto passava o replay do outro. Até hoje eu acho que eu não vi esse gol. O Vasco com 7 minutos já ameaçava perder a vantagem, que foi o que aconteceu. Final do jogo, 4x0 pro Jorge Wilstermann. E o Vasco ainda teve uma expulsão, tá? Nada mais, nada menos que Thiago Galhardo. Mas calma, o Vasco não ia fazer isso com a sua torcida. No final, o Martin Silva foi muito bem nas penalidades e o Vasco ainda se classificou. Mas esse é um daqueles jogos que fica na memória porque valia muita coisa ou porque era uma dificuldade Meu Deus, o Vasco tomou 4. absurda. Não, mas sim pela história, que é muito boa. Agora a gente chegou finalmente na fase de grupos e assim como é hoje, os brasileiros estavam voando, não tem nem o que reclamar. Palmeiras já passava tranquilaço em primeiro com até hat-trick de Miguel Borja, que era o artilheiro da Liberta, e sem perder num grupo contra o Boca. Lembre disso. Santos também passou tranquilo em primeiro. Corinthians, por sua vez, passou na primeira posição, tendo até feito um 7x2 em um dos jogos. Grêmio foi tranquilo. E o Flamengo deu uma sofrida, mas foi. Tempos mais simples, né? Ainda não era o timaço que é hoje. No grupo do Cruzeiro, o Cabuloso passou tranquilo em primeiro, mas quem tava nesse grupo também era o Vasco e eles acabaram ficando de fora. Inclusive tomando um sonoro 4x0 do Cruzeiro jogando em casa. Na época, tendo viralizado até um dos torcedores coringando. E com isso, o Clube Carioca sai do nosso vídeo. Segundo time brasileiro que caiu, mas até aqui a gente tinha 6 times indo para as oitavas de final. Então, tava bom. Oitavas de final as coisas começam a funilar e, como eu disse, eu vou focar nas eliminações. Só que antes disso, o calendário interferiu também. 2018 foi ano de Copa e a fase de grupos da Libertadores foi feita antes. Rolou as férias e na volta aconteceria os mata-matas. Tempo pra muita coisa acontecer. Por exemplo, o Flamengo fazia sua maior contratação na história, o Vitinho, que vinha do futebol russo por mais de 40 milhões de reais. Por outro lado, teve a saída do Vinícius Júnior, que nessa mesma Libertadores já começava a ter boas atuações. Ainda tinha um Paquetá que já se destacava como titular daquele time. E pensando na espinha dorsal dos anos futuros, já tinha um Diego Alves, que tinha chegado antes, um Everton Ribeiro, um Diego. E aproveitando que eu já tô falando do Flamengo, deixa eu passar pela parte deles nas oitavas. O time era treinado pelo Maurício Barbieri e já tava muito melhor do que os anos de lama, mas não era lá aquelas coisas. Do outro lado, enfrentaria um Caralho, time os anos de lama, o que foi os anos de lama do Flamengo, parça? mais forte do futebol brasileiro, o Cruzeiro, comandado pelo consagrado Mano Menezes. Olha como as coisas mudam. O Cabuloso tinha Dedé, Arrascaeta, Fábio, no ataque o Barcos. Era um time muito copeiro, tanto que na ida no Maracanã o resultado foi 2x0 para os mineiros. Gols de Arrascaeta, que hoje está do outro lado da força, e o outro do Thiago Neves, que já era um ídolo. O Fala Zezé era um jogador identificado e um dos líderes no elenco. Que fim levou, né? No jogo da volta, mesmo fora de casa, o Flamengo ainda venceu por 1x0 com gol de Léo Duarte, mas não era o suficiente. O Flamengo, que já tinha se recuperado financeiramente e vendido outros jogadores, teria que esperar para fazer mudanças e buscar um resultado melhor no ano seguinte, algo que talvez tenha dado certo. O atual campeão da Copa do Brasil passou, mas não dá para dizer a mesma coisa do campeão do Brasileirão. O Corinthians enfrentou o Colo-Colo. Perdeu no Chile por 1x0 e na volta até venceu, mas foi eliminado em casa pelo gol fora. O que, dado as circunstâncias, até pode ser considerado um vexame ou não. Por perder em casa, sim, mas não era o mesmo elenco que tinha ganhado o Brasileirão. A dupla de zaga era completamente diferente e o centroavante não era mais o Jô e sim o Roger. Mesmo assim, cair em casa para um time que tinha o Valdívia do outro lado não foi um momento bom para os corintianos. Falando agora dos que passaram, o Grêmio quase caiu para o Estudiantes, mas fez o gol no último lance e venceu nos pênaltis. Enquanto o Palmeiras também passou do Cerro Porteño, apesar do Felipe Melo ser expulso aos 2 minutos no jogo da volta no Allianz, e o Devinho fez a sua graça naquele dia. De qualquer forma, o time comandado pelo Felipão estava nas quartas também. Falei de 5 brasileiros, então agora falta só falar do Santos, mas aqui a situação é diferente. O jogo da ida na Argentina contra o Independente foi 0x0, mas por conta de uma escalação irregular do Carlos Sanches, virou um placar de 3x0 para os argentinos. É óbvio que isso gerou uma revolta absurda no jogo da volta, porque foi uma canetada da Comebol, que gosta de ferrar com os brasileiros, e aquele Santos que contava com Rodrigo e Gabigol seria eliminado no Pacaembu em um jogo que nem terminou.
terminou muito porque a bom. torcida quebrou tudo. Ou seja, dos 6, restaram 3. Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. E agora, chegando nas quartas, já começava a ficar um pouco mais complicado. E pô, eu já tô nas quartas e eu nem citei 2 dos protagonistas desse vídeo. Quem? Mas calma que eu vou chegar lá. Porque agora eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A ideia desse Eu vídeo já veio dei, mais mano, ou eu menos dos sempre dou no comentários. começo. Pediram pra falar sobre a queda do futebol argentino, mas já tinha esse vídeo no YouTube. Acabou que eu fui pesquisando e decidi fazer esse aqui. Por isso, se você tiver alguma ideia de vídeo ou qualquer outra coisa que você queira comentar, isso me ajuda muito no engajamento. E também aqui no canal tem vídeo sobre tudo quanto é tema. Então, por favor, se você estiver gostando e ainda não for inscrito, me dá uma chance. Mano, Agora bom. voltando, temos que falar de Boca Léo e de River. Dias, Na real, mano. o River a gente já vai chegar neles, mas o Boca a gente vai falar agora porque eles pegariam o Cruzeiro nessa fase. Quando a gente olha pra escalação Ah, eu deles, a quero gente não colocar tá meu falando de nomezinho ali nenhum também, hein, parça. timaço. Mas na época esse time até que dava medo muito pelo peso da cabeça. Deixa eu ver aqui. Nossa, que raiva. Se eu conhecer alguém. Benedetto, Zarate, Pavon, Nandes, Birrios, Pérez, Alaza, Izquierdos, Magalhães, Jara, Andrada. Nossa, não conheço ninguém. Camisa e principalmente porque tinha algumas ajudinhas ali. Tudo bem que a partir dessas quartas de final, com o sucesso do VAR na Copa do Mundo, a tecnologia chegaria também pra Libertadores. Mas se você pensa que isso vai anular as formas do Cruzeiro ser roubado, não. Isso não aconteceu. A Bomboneira já é um palco intimidador que é muito difícil de ser batido pelos brasileiros. E com 36 minutos, Zarate abriu o placar para os argentinos. A grande polêmica, porém, vem no Ser assaltado aí é mais fácil do que sair em 3 horas da manhã no Rio de Janeiro. minuto 30 do segundo tempo, quando de forma involuntária há um choque entre Dedé e o goleiro Andrada, que foi forte, mas claramente do jogo. Todo mundo concordou que não foi nada e os jogadores do Boca também não reclamaram, mas o juiz foi no VAR e expulsou o Dedé. E isso é inacreditável, porque resultou no 2 a 0 que o Boca fez depois e todo mundo concordou que não foi nada. Tão absurdo que o cartão foi cancelado pro jogo seguinte, mas a merda já tava feita. Beleza, o Dedé ia poder jogar, mas e o resultado do jogo? O gol foi depois, então o Cruzeiro foi assaltado. Na volta não adiantou a festa da torcida, o Cruzeiro só empatou e o Dedé inclusive foi novamente expulso, dessa vez de forma justa. Mesmo assim, aquele time viria a vencer o Tá tudo bem. bicampeonato da Copa do Brasil. A progressão parecia muito boa, né? 2017 ganhou a Copa do Brasil, 2018 o bicampeonato e em 2019 caiu. Muito boa. Olhando para os outros jogos, o River Plate passou pelo Independente e os brasileiros também passaram numa boa. Teve um Grêmio com um agregado de 6 a 0 no Atlético Tucumã, contando até com o gol de Jael, o Cruel. E a dupla Luan e Cebolinha também funcionava. Enquanto o Palmeiras enfrentou o Colo-Colo de Valdívia e conseguiu vencer os chilenos por 2 a 0 nos dois jogos, então a semifinal seria Brasil e Argentina, Palmeiras e Boca e Grêmio contra River Plate. Realmente curioso que o VAR entrou nesse ano e depois de então nunca mais a Argentina ganhou nada no futebol sul-americano. Mas ainda assim, esse início do VAR aqui ainda conseguia ser ludibriado, então não importa. E o cenário do Grêmio é impressionante. O que o Renato fazia com aquele time é outra parada. A escalação da ida da semifinal do meio pra frente não é condizente de um time semifinalista, mas o Grêmio era extremamente cascudo e no Monumental venceu por 1 a 0. E diferente do Boca, que contava um pouco mais com a camisa, esse time do River era forte sim. Tinha um Borré que vivia seu melhor momento, tinha um Lucas Prato que era um bom atacante, o meio campo tinha Quinteiro, que é um cara de muita qualidade, tinha um Nacho Fernandes em seu melhor momento também, e tudo isso comandado pelo, na época, muito temido Marcelo Gadiardo. E a volta na arena do Grêmio estava em aberto, até porque o Grêmio tinha algumas ausências, incluindo o Kahneman. E o Grêmio, mesmo remendado, abriu o placar. Léo Gomes fez aos 36 minutos, tudo estaria encaminhado até o minuto 82. Lembra que eu falei que o VAR não faria tanta diferença? Então, teve esse gol de mão do Borré, que foi validado e assim o River empatava. Mas vamos analisar, claramente a bola pega na mão dele e entra no gol. O Grêmio foi prejudicado. Aí teve E aí que tá, né, mano? Já tinha VAR nessa época. E isso, o River precisava de mais um gol para vencer no gol fora e o personagem agora seria o Bressan. Ele tinha entrado no jogo na metade do segundo tempo e logo de cara tomou um amarelo. E no último lance do jogo, a bola na mão na área do Grêmio foi dele dessa vez. Bressan foi expulso. Pênalti pro River. Pete Martinez fez o gol e o Imortal estava aí. Renato. E sinceramente eu não vou parar de ressaltar esse Renato Gaúcho, time de Bressan, Paulo Miranda, Tassiano, Jael e brigando até o final por uma vaga na final da Libertadores. O trabalho dele era muito bom. Só o Renato. O trabalho que era bom era o do Felipão no Palmeiras. Tinha sim um time com mais investimento que esse Grêmio, mas era muito bom no Brasileiro, tanto que venceu, foi copeiro na Copa do Brasil e foi copeiro na Libertadores, até esse jogo contra o Boca. Até porque, de novo, Bomboneira, aquela história. Jogo típico de Libertadores, amarrado, catimba e pouca ação dos dois lados, até que aos 77 minutos entrou Dário Benedetto. E parecia que ele tinha algo contra o Palmeiras, porque 11 minutos depois ele já tinha marcado 2 vezes.
e assim deixou os paulistas numa situação muito difícil na volta. Se fosse hoje, provavelmente o Abel e o Pacto iam resolver, mas nessa época isso não existia ainda. O Boca logo de cara abre o placar com o Ábila, mas o Palmeiras no segundo tempo vira e anima a torcida, já que foi um gol atrás do outro. O problema é que o carrasco Benedetto apareceu mais uma vez. Vindo do banco, ele fez o terceiro gol no confronto e eliminou o brasileiro que restava. Uma imagem creepy do cara ali, viado. Assim a gente acaba com a parte dos brasileiros nesse vídeo e a gente teria uma final talvez não interessante pra nós, mas que seria uma guerra. O maior clássico da Argentina e um dos maiores do mundo. Havia quem dizia que esse jogo não poderia acontecer, porque o mundo poderia acabar, e essa pessoa não estava errada. E seria pra nós como se fosse um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, um Grenal, um Atlético Mineiro e Cruzeiro, uma final de Libertadores. Eu, pro meu time, não queria que isso acontecesse. Porque assim, se ganhar é o melhor momento da minha vida, mas se perder, é foda. O River era, assim, uma equipe mais forte, mas não dá pra menosprezar a mística do Boca. Tinha um veterano Carlitos Tevez, um Benedetto iluminado e tinha totais condições. E aquele papo de que o mundo poderia acabar não estava errado, já que o primeiro jogo marcado pro dia 10 de novembro na Bombonera teve que ser adiado porque choveu muito em Buenos Aires. O estádio não tinha condições de jogo e eu acho que isso era um sinal. Mesmo assim, numa festa absurda dos torcedores do Boca, o jogo rolou no dia seguinte. Ábila abriu o placar pro time da casa, mas o River não estava morto e empatou com o Lucas Prato 1 minuto depois, calando a Bombonera. Só que se tinha uma estrela que brilhava naquele lugar e naquele momento, era do Benedetto. Depois a gente viu a queda desse jogador que nem é mais tão bom assim, mas foi ele quem virou esse jogo e era o grande nome desse time, o grande personagem de um Boca nessa fase final. Mesmo assim não foi o suficiente, com um gol contra de esquerdos, o River empatou no segundo tempo. E o resultado final era um 2-2. Uma curiosidade é que por uma punição que ocorreu na semifinal, o Gadiardo não pôde nem estar no estádio nesse jogo. E o resultado parecia bom para o seu time, já que ele comemorou muito com a torcida no que eu acho que era um lugar aleatório. Tudo em aberto, a decisão aconteceria no dia 24 de novembro, 13 dias depois. Só que aqui a gente precisa sair do dentro de campo para entrar em algo mais criminoso mesmo. Primeiro, para entender isso, a gente tem que entender que River e Boca são na mesma cidade. Então era sim um jogo difícil no policiamento, até porque são as duas grandes torcidas dali. Os dois estádios são próximos e a guerra entre os clubes pode se estender para fora dos gramados, o que aconteceu. A torcida do River apedrejou o ônibus do seu rival e deixou vários jogadores feridos, que foi um grande escândalo na época, fazendo com que a Conmebol fosse obrigada a adiar mais uma vez para o dia seguinte. O Boca, por sua vez, foi contra. Usando o Tevez como porta-voz, eles trouxeram a situação toda à imprensa e disseram que a condição de jogar naquele estádio era desumana, e a Conmebol se viu numa péssima situação. O estádio estava cheio no dia seguinte, mas a partida não ocorreu. Nossa, mano, acho que eu vi muito... Mano, acho que eu vi errado, viado. Não vou nem voltar. Parecia que seria impossível realizar esse jogo na Argentina. A polícia não tinha como... Passa, moto, passa. Garantir a segurança, e a Conmebol decidiu para que a sede fosse alterada. E aqui os caras devem ter pensado, vamos colocar essa final no Brasil ou em Montevideo? Não, foi na Espanha, no Santiago Bernabéu. E essa oficialmente foi a última final de Libertadores que teve 2 jogos na final, mas eu considero como se fosse uma final única, porque olha a situação, né? Ia ser um jogo a mais de 1000 quilômetros e também o resultado do primeiro jogo foi um empate, então tudo... Imagina a rapaziada, tipo, pô, mano, tô com meu ingressozinho ali, vou ali na rua ver o jogo, tchau. Aí os caras descobrindo que agora ia ter que pegar um avião lá pra casa da porra. Se acontecesse em Madrid, ia decidir o campeão. Tomara que esses argentinos nunca volte a ganhar, né? O Brasil ganhando é muito melhor. Mesmo assim, a FIFA ainda tinha medo de que acontecesse algum problema e os dois presidentes foram obrigados a participar de um programa antes da final pra fazer uma cordialidade. Assim, no dia 9 de novembro, quase um mês depois do primeiro jogo, River e Boca se encontravam no Santiago Bernabéu na Europa, pra decidir a maior final da história daqueles clubes. Nas arquibancadas, figuras ilustres. E finalmente, depois de vários problemas, várias decisões questionáveis e vários conflitos até legais, teríamos o campeão da Libertadores daquele ano. No jogo, Benedetto fez seu 5º gol na Libertadores, sendo todos marcados a partir da semifinal. O cara tava absurdo. Só que ele se zicou quando foi provocar na comemoração e o River virou aquele jogo pra 3-1. E assim, após muito tempo de espera, o River Plate levava a glória eterna, de uma forma totalmente inesquecível. Depois disso, eu acho que a farra acabou também. Os times brasileiros começaram a ficar mais fortes, mais investimento e a gente começou a dominar. Quem quebrou o River foi o Flamengo em 2019, daquele jeito histórico. O Fluminense bateu o Boca, que voltou à final em 2023, de um jeito que só Deus sabe, porque aquele time era horrível. Pobre advíncula, nunca carregaram tanto bagre. E esse ano, Flamengo ou Palmeiras se tornarão o primeiro tetracampeão no Brasil. Mas acima disso, vencerão a 25ª edição dos clubes brasileiros, empatando com os argentinos. E vamos combinar que é muito provável que a gente passe eles também no ano que vem. Nessa época, até 2018, quando um time brasileiro pegava um gringo, até dava mais medo. Hoje em dia é uma coisa mais entre a gente aqui.
Hoje a diferença de investimento é muito grande, os nossos times são mais estruturados, são mais fortes, têm mais dinheiro e até o fator VAR também, né? Mesmo que a Conmebol tente, ficou bem mais difícil. A última vez que não tivemos brasileiros na final foi nesse 2018, em uma situação totalmente atípica. Gols que aconteceram no replay de outros, times perdendo por uma decisão judicial, expulsões que voltaram atrás, jogadores sendo completamente iluminados e até uma final no Santiago Bernabéu, na Europa. Sem dúvidas essa edição foi histórica. Muitos Realmente times histórica, hein, mano? A última com final dupla e ainda foi na Espanha, mano. grandes e competitivos. E depois disso, o Brasil reinou. Pra final desse ano, os dois melhores times da América se classificaram. E não parece que esse cenário vai mudar tão cedo. Palmeiras e Flamengo vivem um momento absurdo no Brasil Vai e nada. acima disso na América do Sul como um todo. Resta ver qual vai ter a glória eterna dessa vez. Você provavelmente pode já até ter se acostumado com a dominância dos clubes brasileiros. Hoje pode parecer normal, mas o que você viu nesse vídeo foi a última vez, quando o Brasil ainda não dominava a Libertadores. Rapaz, que vida interessante. Eu achei que ele ia fazer um panorama maior, tá ligado? De realmente mostrar várias edições pra mostrar como que funcionava o domínio dos caras e as roubalheiras que eles faziam, mas não, ele só pegou só a de 2018. Mesmo assim, ficou muito legal o vídeo, tá ligado? Trouxe bastante informação, descobri bastante coisa. Fico feliz pela fase atual que o Brasil está passando e não sinto vontade nenhuma da gente sentir assim que não, pô, na moral, velho. Eu queria que fosse mais competitivo. Mano, já é competitivo pra caralho, viado. Os caras sem dinheiro, os caras ainda conseguem fazer a camisa pesar pra porra. Então, mesmo sem dinheiro, os caras conseguem competir. Obviamente, o dinheiro fala mais alto, né? Que nem eu falei, a gente pode ser fudido, mas a gente tá melhor que eles. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E no mais, é o de sempre. Tchau!